Olá, aqui é o Ivan Bonaldo e esse é o podcast Vá na Origens. Oi, eu sou o Clércio Fiorelli e eu quero saber, Ivan, como assim 40 sessões em uma? Isso daqui ficou muito intrigante para mim, mas antes de você contar um pouquinho sobre isso, como você escolheu ser um terapeuta? Bem, vamos do princípio, né? Que como nas aulas eu falo que sempre a gente tem às vezes uma missão, um projeto. Eu comecei a perceber que lá na minha infância, meus pais, eles casaram e foram morar junto com a minha avó, então a minha avó materna. E esse princípio de eles irem morar com a minha avó trouxe um pouquinho um padrão da minha mãe de ser uma cuidadora. Então ela se sentia um pouco responsável nesse sentido de cuidar da minha avó, pela responsabilidade de ela ser um pouco mais idosa, ela ter algumas dificuldades ou começou a ter algumas patologias em alguns momentos. Então esse sentido de responsabilidade que ela assumiu naquele momento foi um pouco antes de eu nascer. Então, uns 3 anos antes de eu nascer, ela já vinha com esse senso de responsabilidade. E o meu pai, no sentido também dessa responsabilidade, de dar o suporte ali e querer evoluir sempre, né? De querer buscar algo melhor para a vida dele e para a vida também da família. E a minha mãe, como professora, né? Ela tinha aquele processo de dom de ensinar. Então ela tinha essa responsabilidade também de transmitir as informações. E juntando tudo isso, né, quando nós falamos no curso, temos um processo de um projeto sentido. Geralmente esse projeto sentido ele é formado um pouco antes da nossa criação. Então, antes da fecundação, o que os nossos pais estavam vivendo, os projetos de vida deles, eles vão ser impregnados naquela criança que está por vir, nesse sentido de, então, minha mãe de proteger, né, de dar o suporte para minha avó. Então, eu vinha já numa base de trabalhar com o suporte, a ajuda, o auxílio, o cuidado às outras pessoas. Meu pai, um processo de então evoluir, crescer, então progredir, então nesse sentido profissional, e a minha mãe também no sentido de ensinamento. Então juntou um bolo e criou eu, né? Então um processo de protetor, criador e auxiliador das outras pessoas, então buscando sempre conhecer um pouco mais para auxiliar na saúde dos outros. E nesse dom da minha mãe de ensinar, ele ficou um pouco meio escondido durante um tempo, porque a timidez me impedia de fazer com que eu transmitisse as informações que eu tinha lá dentro de mim, o que eu conhecia, o que eu desvendava durante a minha vida, e fez com que depois de um tempo de trabalho em cima nesse sentido de trabalhar essa timidez, essa dificuldade em falar em público, que eu pudesse aflorar aquilo que eu já tinha dentro de mim, que é o contexto de ensinar. Antes eu ensinava assim 1 a 1, né? Então um amigo precisava de ajuda com matemática, eu ia lá só eu e ele e tal, dava um suporte. Ou com relação à ciência, eu ia lá dar um suporte. Mas não falar em público, né? Então aquele falar para várias pessoas. Então isso estava um pouco mascarado devido a algumas crenças que eu vivi na minha vida, alguns traumas que eu vivi na minha vida, né, que bloquearam esse sentido. Mas eu acredito que esse sentido de cuidador, de terapeuta, ele vem não só para mim, como para todos os terapeutas que possam estar ouvindo aqui, que o terapeuta ele vem com a sensação de cuidador ou de auxiliador, protetor, de dar suporte, devido a um contexto que na história da família estava acontecendo, seja lá um pouco mais longe no transgeracional ou ali mesmo na família da mãe, do pai, o que eles estavam vivendo naquele momento que dava um sentido de querer cuidar de alguém. Então seja de um filho mais velho que às vezes passou por algum problema, seja como no meu caso da mãe da minha mãe, né, que a minha mãe tinha essa responsabilidade de cuidadora, mas esse projeto que já vem sendo vinculado com aquela criança traz um senso de responsabilidade para aquela criança que vem. E aí eu nasço aquele terapeuta desde criança, por mais que eu não tinha entendimento disso, né? O entendimento só foi depois que eu estudei isso, mas já tinha algo nato de cuidar do outro, não querer ver os outros sofrendo, não querer ver os outros tristes, não querer ajudar meu pai e minha mãe que eles ficassem bem. Só que com a timidez me bloqueava de uma certa forma, eu sofria calado nesse sentido de não ser capaz de ajudar os outros. Então eu via que às vezes a minha mãe não estava bem, minha avó não estava bem, ou minha irmã mais nova às vezes passava, se machucava, mas aquilo ficava para mim, eu não expressava, eu não externava esse sentido. E depois, com o passar do tempo, criou então um pouco mais esse entendimento, e agora
desvinculou essa relação de cuidar realmente o paciente que vem para mim. Então eu comecei a auxiliar o paciente e ensinar a ele do porquê que vem os sintomas dele, do porquê que vem as alterações, e isso fez com que ficasse muito mais tivesse muito mais sentido para mim e muito mais prazer em fazer algo que para mim já era de coração, já era algo nato dentro de mim, esse suporte, claro que eu tive que aprender de certa forma, porque quando a gente traz isso dentro da gente, a gente quer se doar ao máximo para fazer ao máximo de tudo para que o outro fique bem, e a gente não é responsável pelos outros. Só que aquele senso de responsabilidade da minha mãe fez com que eu acreditasse também na minha vida que eu tenho que achar soluções, e nem sempre a responsabilidade é minha, mas lá no passado eu ficava irritado quando minha mãe não estava bem, quando minha avó não estava bem, queria que todo mundo tivesse em paz, em união, em harmonia. Só que depois das terapias, depois do aprendizado no contexto da origem emocional do sintoma, que eu comecei a analisar esse vínculo de até que ponto depende de mim, até que ponto depende dos outros, sair desse processo. Então acho que é aí que criou esse sentido do terapeuta, a formação ali da minha base da infância, vendo minha avó, minha mãe, meu pai, todo aquele triângulo ali, você sabe, né? Com sogra junto nem sempre é tão tranquilo, né? Então havia algumas picuinhas, havia algumas situações, e aquela criança no meio presenciava algumas cenas, presenciava algumas situações, por mais que eram às vezes intrigas veladas, né? Porque às vezes não tinha aquele quebra-pau e tal. Muitos terapeutas presenciaram quebra-pau na família deles e queria apaziguar, mas não era isso que acontecia na minha casa, mas era mais um sentido de algo sofrendo calados, né? E aí aquela criança percebia, porque a criança observa, analisa esse sentido. E aí eu tinha uma responsabilidade interna que eu sofria calado no sentido de apaziguar, né? De manter a união. Não eram grandes transtornos também, né? Mas aquela criança já tinha esse âmbito. Eu acho que isso que foi me levar um pouco para esse campo da terapia. Então foi fácil para você escolher a tua formação, né? Mais ou menos. Não foi bem assim. E eu te pergunto, normalmente quando as pessoas estão no começo, assim, e estão naquela dificuldade na época da adolescência, até eu te conheço desde a época da adolescência, não é um período muito fácil de tomar uma decisão que você acredita que vai ser para o resto da vida. E muita gente acaba desfocando do intuito inicial, né? Tem gente que faz 2, 3 faculdades, e você não, você permaneceu trabalhando exatamente na área que você se formou. Então, a tua faculdade foi bem tranquila? Foi algo que você gostou pra caramba e falou, não, é isso mesmo que eu quero pro resto da minha vida? Não, né? Então, de início, como eu era muito esportista, praticava karatê, futebol, futsal, vôlei, por mais que minha altura não ajuda muito no vôlei, né? Mas a gente brincava bastante ali. Eu tinha esse ar no esporte, eu gostava de fazer o esporte. Então, a primeira percepção minha é que se eu gosto de esporte, quem sabe educação física seja uma boa, porque assim eu vou estar em volta desse contexto do esporte e as coisas tenderão a fluir. Até que meu pai falou assim, tu já viu a fisioterapia? Às vezes tem alguma relação, às vezes você pode trabalhar com atletas, às vezes tu pode ter essa conexão. Daí fui lá eu pesquisar um pouquinho sobre a fisioterapia. Claro que isso lá nos 40 do segundo tempo, não 45, né? Mas lá na época de junho, julho, já batendo ali, porque setembro seria o vestibular, né? Então ali eu já estava ainda na dúvida do que seria essa função, porque eu não tinha esse conhecimento que eu tinha esse processo de proteger, de terapeuta, que veio na formação ali minha. Eu não tinha, não era um senso consciente essa informação. Então veio esse papel, né, depois do entendimento. Mas ali, esse intuito fisioterapia, tá legal, vi lá na internet o que era a tal da fisioterapia, fui buscar um pouco mais o conhecimento sobre, o pai disse, quem sabe, vou lá, né? Vamos lá fazer. Eu fiz o vestibular, e aí passei e comecei a dita da fisioterapia, né? Claro, primeiro, segundo ano, nada, né? Porque esse primeiro, segundo ano é tudo informação ali básica, bioquímica, biofísica, história da fisioterapia, não tinha nada palpável, né? Não era na prática e saber o que é fisioterapia, o que a gente ia fazer. Então esses 2 primeiros anos foram bem desmotivadores. Digamos assim, eu não tinha muito ânimo para estudar, buscar informações, ir mais a fundo. Tanto é que na minha sala o pessoal não botava muita fé em mim, assim, digamos.
Aqueles 2 primeiros anos foram mais na câmera lenta, então eu ia devagarinho nos estudos, passando ali no nível mediano, né, pegando alguns exames ali no nível mediano, mas foi indo esse processo, porque não tinha nada que me atraía muito a atenção, não tinha, às vezes, de fazer alguma pesquisa, de que já me colocasse inserido nesse mundo da fisioterapia. Então, os 2 primeiros anos foram bem travados mesmo, que eu não conseguia fazer fluir o entendimento, o conhecimento e deixar o fluxo. Né? Mas mesmo assim você conseguiu, depois de um tempo, seguir em frente. Como que você identificou que era isso que você queria, que era para prosseguir mesmo? Muita gente acaba até desistindo no meio da faculdade quando não sente que aquela base, por mais que entenda que precisa daquela base, às vezes não é aquela coisa que brilha os olhos, né? Então, o que aconteceu nesse meio do caminho que fez com que você mudasse de ideia? E realmente é desmotivador, né? Quando você às vezes tem alguns professores que eles acabam não suprindo essa ânsia, essa busca daquele aluno para que ele possa compreender e ver sentido naquele projeto, né, com relação à fisioterapia. Mas o que mudou realmente foi o contexto de ter uma palestra, um curso com relação à terapia manual com Afonso Salgado. Então, tudo aquilo que eu via ali na faculdade, eu via um sentido de que, você vai trabalhar com a fisioterapia, tu vai atender 40 sessões, 40, 60 sessões, né? Porque às vezes era o mínimo ali, era 40 sessões que tu ia fazer em ortopedia, porque como eu era mais da área da fisioterapia ali, mais voltada ao esporte, desportiva, fisioterapia, ortopédica, você vai atender várias sessões. E ainda no estágio me falavam assim, que tu vai atender 2 pacientes por horário, né? Porque tu já se acostume, porque quando você sair da faculdade tu vai atender SUS, tu vai atender Unimed, tu vai atender plano de saúde, tu vai ter que atender 2 pacientes por horário porque eles pagam pouco. Então, para você sobreviver, tu vai ter que atender. Então, tu já se acostume aqui na faculdade, para depois, quando chegar a hora, você já está preparado. E não era uma coisa que eu achava empolgante isso, né? Então, quando eu fiz esse curso durante a faculdade com o Afonso Salgado, ele mostrou uma outra visão, né, de fisioterapia. Ele mostrou que poderiam existir técnicas que eu poderia ter um resultado muito mais eficiente, muito mais, uma integridade muito mais precisa ali, para que a pessoa pudesse melhorar e evoluir no atendimento e não precisar, às vezes, de 40, 60 sessões para ter um resultado, né? Então, não precisaria ficar colocando o choquezinho, o calorzinho, fazer ultrassom, processos que às vezes demandavam um tempão lá, deixar o paciente lá naquele canto dele e eu ia atender o outro enquanto ele ficava fazendo um gelo, um choque, que é uma coisa que colocar um gelo era uma coisa para mim ele poderia fazer em casa. Eu não precisaria fazer lá na fisioterapia, né? Então não precisava eu ficar perdendo meu tempo fazendo uma coisa que eu acho que seria uma função que o paciente poderia fazer ali na vida dele. E o Afonso mostrou um pouco um lado diferente da fisioterapia, que até então eu não tinha, né? Então um outro meio que eu poderia usar das minhas mãos para auxiliar o paciente a ter um resultado mais eficiente no tratamento dele, que ele poderia às vezes ter um resultado muito mais rápido com relação a uma dor, uma alteração, uma disfunção. Então ali eu comecei a ver um campo um pouco diferente e ele mostrou que a fisioterapia poderia ser mais do que convênio. A gente poderia ter um resultado para o paciente e ele poderia pagar por aquele resultado. Porque se a gente é mais eficiente, imagine ter umas 4 sessões, 5 sessões de terapia manual e trazer um resultado eficiente que ele melhoraria do sintoma dele, era melhor que 60 sessões. Né? Eu não gostaria de perder meu tempo fazendo 40 sessões de fisioterapia, indo uma vez por semana durante, 5, 6 meses, 1, 2 vezes por semana, 5, 6 meses, ficar perdendo meu tempo de 1 hora indo lá e não tendo resultado. E ao invés de 5 vezes e pronto, acabou, agora não tenho mais dor, não preciso ficar indo. Eu acho que tempo é dinheiro, digamos assim, como se fala, né? Então, se eu gasto meu tempo, eu gasto meu dinheiro fazendo algo e o meu tempo fazendo algo que eu poderia estar produzindo, fazendo outras coisas que ali eu não estava conseguindo fazer. Então, essa visão de resultado mexeu comigo. Mas, é claro que tem sempre aquela visão, mas se o paciente ele deixar de vir, eu vou deixar de ganhar. Então, é melhor ficar no convênio, que assim eu estou garantido semana que vem ter o paciente aqui.
né? Então eu já tenho confirmado, minha agenda já está pronta durante um bom tempo, né? Então 5 meses com esse paciente já está reservado para mim. Mas é uma mudança de chavezinha, né? É uma mudança de visão. Então esse sentido de ali, aquela informação que ele passou, começou a me motivar de uma forma que eu virei um rato de biblioteca. Então a partir do 3º, 4º ano, se quisesse me encontrar, eu estava na biblioteca. Tá? Porque daí eu comecei a estudar, ver vantagem na fisioterapia, ver que tinha sentido buscar nos livros, buscar as informações para ser mais preciso. E aquele aluno mediano que existia até aquele momento, até o 2º ano, ele virou um dos CDF da sala. Então as pessoas ficaram impressionadas, assim, o que aconteceu com o Ivan, né, naquele momento? Por que antes ele estava lá embaixo, pegava exame e tal, e agora ele está disputando as notas com os melhores da sala? Né? O que mudou ali naquele momento? Mas o que mudou foi ver a fisioterapia de um outro âmbito. E ver a fisioterapia de um outro âmbito me motivou a fazer que não, é isso que eu quero fazer mesmo. Porque até o 2º ano eu não sabia se era isso que eu queria fazer da minha vida. Tá? Porque nada me motivou a ter essa sensação assim é bom, é legal ser fisioterapeuta, eu ajudo as pessoas. Não teve esse sentimento. Mas ali, quando eu comecei a ver resultados aparecendo, e daí, claro que depois que você faz um curso desse que te motiva, daí ali eu não parei mais de fazer cursos, né? Então eu fazia de tudo quanto é curso de terapia manuais que existiam, shiatsu, drenagem, massagem, isso e aquilo, aquele outro. E eu comecei a fazer e essa produção de conteúdo e de fazer extensões de pesquisa, extensões de prática, daí eu comecei a atender atletas, e comecei a ver o resultado no atendimento e as pessoas realmente melhorando, é o que traz um pouco mais de essa energia de prosseguir fazendo isso. E na hora que você termina a faculdade, assim, normalmente tem aquela visão, né? Já que você falou de percepção, de mudança de visão, tem aquela visão assim, nossa, eu tô na faculdade, principalmente na época que a gente se formou, nossa, estamos meio que entregando a idade aqui, não faz tanto tempo assim, mas vamos lá. Nós tínhamos aquela visão, não, a gente está fazendo faculdade, nós somos o futuro da nação, e na hora que a gente sai da faculdade, começa aquela situação ali assim, bah, mas agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar os meus pulos aqui, eu tenho que fazer acontecer para mim sobreviver. E daí a gente deixa de ser o futuro da nação para ser um problema social, né? Então, como que foi esse período de transição para você? E o fato de terminar a faculdade é aquelas... conseguir terminar, né, no outro dia e agora, né? O que eu vou fazer, né? De início, tinha alguns projetos e os projetos eram totalmente animadores, era trabalhar com o SUS e ficar naquele coisa que eu, desde o primeiro e 2º ano, eu tinha um pavor, né, que era atender um paciente e ficar atendendo ele vários e vários dias, trabalhando sobre a mesma coisa e não tendo resultado. Então, esse drama ali eu vivi nos primeiros tempos de realmente... às vezes ter que assumir um processo que não era de forma alguma o que eu desejava para a minha vida, né? Que é atender um paciente e não ver melhoras. Porque cada vez que eu fazia uma sessão, no outro dia ele poderia voltar o processo e ele está com o mesmo sintoma no outro dia e aquele processo não sair durante 40 sessões, ou depois de 40 sessões é como se o corpo resolvia sozinho aquele problema, e daí não tinha a melhora minha, porque depois de 3, 4 meses, muitos dos sintomas eles melhoram sozinhos. Então, será que era eu que estava fazendo alguma coisa ou o paciente que melhorou automaticamente? Então, uma coisa é você ver assim, ó, fiz a sessão e no outro dia ele está melhor. Outra coisa é depois de 2, 3 meses, ele começar a melhorar de uma hora para outra. Porque se eu sempre fiz a mesma coisa, como que agora ele melhorou? Será que fui eu? Ou será que simplesmente o corpo dele saiu desse processo e agora ele trouxe uma melhora? Mas foi assim então que veio a ideia de que 40 sessões não servia? Não, de forma alguma, porque as pesquisas científicas mostravam que, por exemplo, a grande maioria das dores de coluna, elas se resolvem depois de 3 meses sozinho. E daí fica no tom de que, não, eu estava fazendo fisioterapia aí. Será?
Será que foi a fisioterapia mesmo? Ou será que os artigos estavam mostrando realmente que a gente não estava fazendo nada? Né? Porque ali balançou a cabeça para começar a perceber que talvez aquilo que eu estava fazendo, não estou dizendo que a fisioterapia convencional não funcione, ela ajuda bastante em muitos casos, né? E é necessária, tá? Mas para mim naquele momento não era algo que eu estava vendo como a eficiência que eu gostaria para o meu atendimento. E daí que surge a oportunidade de um ano de aprimoramento lá com o Afonso Salgado, aquele que tinha mostrado para mim que o caminho poderia ser diferente, que o caminho poderia ser de um resultado mais rápido, de uma eficiência melhor no atendimento. E aí eu passei lá no exame de seleção com 6 pessoas, que ficaram 5 pessoas, né, e mais eu, nós ficamos em 6 lá como se fosse uma residência. E eu passei por causa daqueles cursos que eu fiz na faculdade. Então aquela motivação do terceiro, quarto ano, aqueles cursos, aqueles processos de extensão, de pesquisa e tudo, facilitou com que eu pudesse ser aceito lá naquele grupo, porque eu estava indo na área da terapia manual. Então os cursos foram baseados em terapia manual. E lá, daí de novo, eu pude ver um mundo novo, né? Aquele mundo de fisioterapeutas que atendiam e tinham um resultado, que tinham uma melhora no campo dos pacientes dele e poderiam ganhar por isso. Essa é uma parte interessante. Porque normalmente quando você monta a tua clínica de fisioterapia, terapeuta a gente está falando de uma forma geral, normalmente quando monta a tua clínica ali assim, não é uma coisa muito simples de você ter clientes, né? Você abriu a clínica, você já tem um monte de clientes, mesmo você fazendo na cidade que você fez a residência, né? Porque muitas vezes a pessoa já conhece você no período da residência ali assim, e acaba indo para a tua clínica. Mas não foi o teu caso, não é verdade? Sim. Quando eu fiz a residência em Londrina, né, claro que a gente não recebia, né? A gente ganhava R$300 mais a pós-graduação para pagar o apartamento, pagar o telefone, pagar luz, água. Então R$300, certo? Lá 13 anos atrás até meio que quase dava, mas não era o suficiente. Eu tinha que ter o auxílio dos meus pais, né? Então, durante aquele ano eu aprendi bastante. Estar junto com aqueles caras ali que são feras, eu pude ver esse mundo que o terapia manual poderia influenciar e ter um resultado. Mas quando eu cheguei lá, eu tive outras surpresas, né? Porque eles começaram a falar um negócio assim que a emoção causava dor. Então, se você vivia uma situação emocional frustrante, você poderia ter sintomas. Besteira isso daí, né? Não existe? Como assim? Bateu, tem dor. Tem uma lesão, tem dor. Se machucou, fez um esforço intenso, tem dor. Mas a emoção causar dor não é uma coisa que na faculdade eu não vi nada sobre isso, né? Não tinha essas informações. E mesmo na minha vida não se falava, não tinha artigos, não tinha muito sites que colocavam essas informações de que as emoções causam sintomas. Naquela época não se falava muito de intestino irritável, não se falava que o estresse causa gastrite, não se falava muito sobre esse assunto. Então o Afonso trazendo essas informações que a emoção causa dor, isso daí fica de lá, eu vou continuar aqui com a minha terapia manual, eu vou fazendo 5, 6, 7 sessões aqui no paciente, tendo resultado com isso, já tá bom, 40 sessões para 7 já tá bom. Né? É uma porcentagem ótima, certo? Excelente. Então, mas 7 sessões com ortopedia. Era muscular, articular, ligamentar, alterações nesse sentido, né? Mas daí o cara vem me falar que ele pode atender gastrite, que ele pode atender asma, que ele pode atender dores que às vezes o fisioterapeuta não tinha muita visão que ele poderia atender, como cólicas menstruais, como problemas às vezes até emocionais, né, como uma síndrome do pânico, uma depressão. Então o fisioterapeuta não tinha muito essa visão que poderia trabalhar com a parte emocional, que poderia trabalhar com dores ou sintomas que vinham do contexto emocional. Então ali eu só consegui cair a ficha que aquilo ali poderia ser para mim quando eu vi na prática, porque como eu estava lá, eu via ele atendendo, mas ver a outra pessoa falar sobre o assunto não te basta, né? Você tem que ter a prova, e a prova vinha quando os pacientes voltavam da sessão e falavam que tinham melhorado.
que às vezes com uma sessão, com 2 sessões, agora não estava mais com aquele sintoma, que não tinha mais aquela alteração. Então a prova estava na minha cara, né? Então o que eu não queria ver, agora estava batendo na minha cara, mostrando que aquilo fazia sentido. E mais impressionante, 1, 2 sessões. Né? Então o que se fazia, o que nem se imaginava que o fisioterapeuta poderia fazer, ali eu comecei a ver que o fisioterapeuta poderia ser muito mais do que simplesmente um alongador de músculo ou alguém que vai fazer um exercício para fortalecer o outro músculo, para estabilizar a tal articulação, para aliviar a dor do paciente de uma inflamação articular, ligamentar, muscular. Mas sim que poderia ter um amplo grupo de situações que eu poderia utilizar e com uma ferramenta que poderia dar resultados melhores para aquele paciente. Daí você foi fazer a formação nessa ferramenta e entender que fundamentos são sempre importantes para que você seguisse na tua carreira. Então, como que foi esse período aí? Principalmente assim, beleza, o Afonso estava te mostrando, mostrou para você, provou na tua frente que era possível ter esse resultado. Então, você foi atrás da formação e tudo mais. E na hora que você estava lá, qual que foi o sentimento? Eu podia também fazer essas 40 sessões em uma? Não, né? De forma alguma, porque por mais que tu vá fazer o curso, por exemplo, naquele momento de microfisioterapia, leitura biológica com o Emmanuel Corbel, a micro com o Daniel Grosjean e o Patrício Benini, então por mais que eu via os caras mesmo, os fundamentadores da técnica estarem ali, estarem mostrando o conhecimento deles, não basta só você aprender no curso para colocar em prática, porque eu aprendi ali, eu fiz o curso, eu fiz a formação, eu obtive alguns conhecimentos nessa relação agora mente e corpo, a emoção causando sintomas, e daí agora eu volto para minha cidade natal, porque lá em Londrina eu acho que não vai ser esse caminho, eu vou voltar, porque daí eu já estava namorando, minha esposa mais próxima ali da minha cidade natal, então se eu ficar em Londrina talvez as coisas não fluam tanto quanto a gente gostaria, então eu vou voltar. Então, como minha cidade natal, talvez eu tenha mais facilidade em clientes, porque eu conheço as pessoas me conhecem, né? Só que quando eu chego, eu bato com alguns muros, né? Primeiro, quem que é esse piá de bosta, que eu conhecia desde pequeno, que vai querer falar alguma coisa da minha saúde, né? Porque desde minha infância as pessoas me conheciam, minha avó era bem conhecida e tal na cidade, então eles me conheciam desde pequeno, e como esse menino ali vai poder fazer algum resultado. Então o que eu achava que por ser conhecido ia ajudar foi o contrário, né? Porque eles me viram desde pequeno, e desde pequeno eu vivia com a minha avó me levava para um lado para o outro, então eles acabavam não tendo a segurança e confiança, porque eles não conheceram a trajetória que eu fiz, eles não conheceram os cursos que eu fiz, eles não conheceram o caminho que eu fiz. E o segundo, a barreira, era eles entenderem que a emoção realmente gerava sintomas. Porque, imagine, se eu não tinha ouvido falar na faculdade, imagine eles, numa cidade pequena, terem ouvido que emoções causam sintomas. Então, começar naquele momento a desmistificar esse contexto de que emoção pode ser um causador de problemas não foi fácil. Além do que entender qual era a dor do paciente, qual era o início do problema do paciente, dava um entendimento para eles que eu era místico, que eu era bruxo, que eu era espírita, porque eu estava desvendando algo que só tinha na cabeça deles. Porque eles nunca tinham falado para ninguém que eles estavam sofrendo daquilo. Eles nunca são fechados, eu não vou falar para os meus amigos, para os meus familiares que eu tô com esse incômodo, que eu me frustro com essa situação. E eu desvendar essa situação, somente mexendo neles, tocando neles ou conversando com eles, fazia com que eles ficassem um pé atrás. Então, ao invés deles me divulgarem porque eles melhoraram, eles ficavam com o pé atrás também de falar que eles foram fazer. Porque falar que eles foram fazer, as pessoas, como católicas, talvez naquele momento, bem fechado nesse sentido, iam falar que você fez algo de errado, que não deveria seguir esse caminho, não deveria fazer esse tipo de terapia, que isso é macumba, que isso não sei lá. Mas essa era uma visão ali naquele momento, porque não estava muito difundido esse entendimento. E aí passava-se
uma semana sem paciente, 2 semanas sem paciente, daí a terceira semana um paciente. Daí a quarta semana não tinha paciente. Tá? Então eu ficava tempos sem ter paciente. Então eu fiquei. Daí aquele momento, já que eu estou aqui e não está vindo tanto paciente, eu vou atender em outras cidades. Porque talvez eu abra o leque para outras possibilidades, outras pessoas que possam estar mais abertas. Só que era o mesmo processo. Então as pessoas na outra cidade não me conheciam. E mesmo fazendo de graça alguns atendimentos, as pessoas às vezes também não me divulgavam, porque eu não tinha todo o conhecimento. Então talvez eu não conseguisse dar resultados tão rápidos de começo, né? Porque eu não estudei a fundo ainda. O processo de estudo de uma técnica ele é gradativo, você tem que ver, rever várias vezes para conseguir colocar na tua cabeça e conseguir dar um resultado, né? Então de início nem sempre é fácil para quem começa a estudar sobre a origem emocional dos sintomas, sobre o entendimento de cada um dos órgãos, muitos órgãos, muitos tecidos e cada um tem um padrão. Então estava lá eu com a apostila do lado, cada vez que eu atendia um paciente, para olhar, gastrite, deixa eu dar uma olhada aqui, tá, é isso. Então eu ia lá, conversava com o paciente, tendinite do quadríceps, eu lá ver o que significava aquele tecido específico, para daí conseguir explicar para o paciente qual era a vivência que ele estava tendo. E esse processo às vezes demorava 1h30, eu tinha que desvendar a relação e ter segurança, porque de início a gente não tem segurança que a gente está fazendo é o correto, é o certo e está dando certo, está funcionando, eu estou sendo preciso. Então eu tinha muito medo da não precisão, ou medo de não conseguir dar resultado para aquele paciente. Então o começo foi demorado. E eu vim aqui para a cidade onde nós moramos agora, né? E eu atendia lá na minha cidade natal, daí eu vinha para essa cidade e às vezes eu vinha e não atendia ninguém. Era só para marcar presença. Se alguém aparecesse, eu tô aqui. Né? Mas eu vim várias vezes para não atender ninguém. Eu vim várias vezes para atender um paciente. Para que mostrasse a minha presença ali, que eu tô aqui. Para aquele que talvez eu atendesse, ele pudesse ter um resultado e falar para outras pessoas. Né? Eu posso falar por experiência própria, que na época que eu fiz a primeira consulta com você, eu fiquei meio assim, na verdade, né? Aquela sensação meio estranha, porque na hora que estava fazendo a sessão com você, você falava basicamente a minha história, o caminho que eu percorri, e para mim, por mais que fizesse sentido, ainda eu olhava assim e falava, não, mas em que momento ele vai entregar o resultado, o movimento que eu tinha problema de entorse de tornozelo e eu falei, não, tudo bem, e agora? O que você vai fazer? Nós conversamos bastante e tudo mais, por um sintoma físico sumiu. O que você fez efetivamente para dar esse resultado? E foi interessante porque eu tenho uma brincadeira assim, que de vez em quando a gente tem uma sorte irlandesa, né? Que é uma sorte que acontece do nada. E a partir daquele momento eu nunca mais torci o tornozelo, a não ser quando realmente pisava, igual já aconteceu, né? De pisar completamente em falsa, assim. Mas não era igual caminhando e torcia do nada, né? Nem sequer jogando bola. Por acaso melhorou? Por acaso eu melhorei. Né? Por um acaso, assim, a melhora aconteceu ali em uma sessão e não sabe por quê, né? Então, sim, e também muitos pacientes acontece isso, né? Porque se você não mostra para ele, assim funciona essa história, porque estava no começo ali naquela época, talvez eu não soubesse explicar totalmente o processo, ou às vezes a pessoa à primeira vista, como vem com as crenças de que é preciso mexer no pé, é preciso fazer um trabalho com aquele pé para ele fortalecer, para que ele não tenha mais a lesão, eu acabo acreditando que não fez nada. E na verdade, às vezes a pequena dose dá mais resultado do que a grande dose de trabalho, né? Então, às vezes, se a gente é mais preciso, quando tem o conhecimento e consegue ser preciso na fonte de onde que vem o processo, de onde que é a alteração emocional, porque ter entorse de ligamento, se é uma coisa assim, eu caí em cima da bola e virei o pé, que nem no vôlei, né? Ou eu pisei no pé do meu adversário e daí eu tive entorse. É uma coisa, mas agora eu
teu entorse sozinho, andando, descendo uma escada, daí é uma fragilidade que já está no ligamento, já está ali na musculatura, que ela não está segurando. Então, se esse processo está acontecendo, é porque o estímulo está sendo errado. Esse estímulo não está sendo eficiente, por N fatores, né? No caso em que a gente vê, geralmente, é por uma situação emocional que não está bem resolvida. E isso gera uma dificuldade na estimulação daquela musculatura para que ela estabilize aquela articulação e não tenha esse processo de entorses recorrentes. E aí, quando a gente consegue encontrar qual é o padrão e faz sentido para a pessoa agora ela toma consciência do que faz mal para ela. Porque enquanto eu não tenho consciência do que me faz mal, eu permaneço vivendo aquela situação. Até que eu mude a minha consciência e consiga entender, era isso mesmo que acontecia na minha vida, mas hoje não acontece mais, né? Então hoje eu não sou mais aquela criança que era forçado pelo meu pai a mudar de cidades, eu não sou mais aquela criança que era obrigada a tomar direções que eu não queria, eu não sou mais aquela criança que apanhava porque eu errei ou fiz alguma coisa que meu pai ou minha mãe não gostou. Então esse medo de tomar direções ou ser forçado a tomar direções não é mais o que eu vivo hoje. Hoje eu sou adulto e eu posso tomar as escolhas que eu quero, não é isso? É isso mesmo. Então, a tomada de consciência que hoje eu tenho meu livre-arbítrio, né, em partes, né, mas eu posso tomar as minhas decisões, faz com que aquilo que já passou, eu não estou mais vivendo. Mas enquanto aquela criança está dentro de mim, desesperada, por medo de tomar decisões, por ser frustrada cada vez que as pessoas me obrigam a tomar decisões que eu não quero, eu fico sempre repetindo o mesmo padrão e o sintoma vai voltando. Mas só o fato, às vezes, de tomar consciência já é o processo de correção. Às vezes não precisa de algo, precisa de algo intenso, assim, agora você precisa mudar a tua vida, porque só mudando a tua vida para você não ter mais esse sintoma. E às vezes o primeiro passo é só a tomada de consciência. O segundo passo, em alguns casos, é a tomada de consciência, mais eu tomar uma iniciativa. Porque se eu estou ainda vivendo a situação, às vezes eu vou precisar dar um basta. Às vezes eu vou precisar dizer alguns nãos. Às vezes eu vou precisar tomar alguma decisão para que eu pare de viver aquela situação que eu estou vivendo. Mas enquanto as pessoas permanecem no conflito e não saem da situação, elas tendem a permanecer naquela situação que as faz mal. Né? E enquanto eu permaneço, os sintomas sempre continuam enquanto eu permaneço vivendo aquilo. O Afonso que fala o seguinte dizer, assim, se você está com um aquário sujo, e pega o peixinho lá que está sujo dentro do aquário, lava ele na torneira e coloca ele de volta no aquário sujo, vai se sujar de novo. Então não adianta eu tratar uma criança que ela se frustra, que os pais brigam. Corrigi ela, falei com a criança, conversei somente com a criança, não conversei com os pais. E agora a criança volta para casa e os pais continuam na mesma situação, a criança vai voltar a ter sintomas. Porque o sintoma permanece enquanto eu vivo a situação de estresse. Então eu preciso tomar consciência, mas às vezes é preciso modificar o ambiente que me cerca. E essa modificação nem sempre é fácil. Né? E para finalizar, precisa do terceiro passo em alguns momentos, que é fazer um ato simbólico com aquilo que aconteceu. Então, por exemplo, se eu tenho mágoa do meu pai, porque ele me fez muito mal, que ele abandonou a família quando eu era pequena, traiu minha mãe e foi embora, ou eu tenho mágoas da minha mãe que me deixava de lado, ia trabalhar e não ficava comigo, eu tenho mágoas que tal pessoa me fez algum mal de alguma forma. Às vezes não adianta somente eu tomar consciência, isso aconteceu mesmo, aquela pessoa me fez mal, eu não aceitei, aquilo não me desce, é indigesto aquela situação. Tá bom, então, qual é a tomada de ação que eu posso fazer para isso? Eu tomei consciência, ok, então beleza, agora eu melhorei. Não, né? Você não vai melhorar enquanto a mágoa continua dentro de você. Então, às vezes a gente precisa ter uma tomada de ação, mas uma ação com um ato simbólico, porque é através da emoção que gerou o sintoma, mas a emoção faz eu sair do sintoma também. E eu preciso fazer com que eu tenha uma emoção que seja verdadeira, para trabalhar aquele paciente. Porque não adianta eu falar para o paciente aqui, você teve uma situação que aconteceu, será que aconteceu essa situação com você? Pode ser.
né? E ele não gera emoção perante aquela situação que ele viveu, para ele, tá. Principalmente se ele veio obrigado, né? Então é aquele adolescente que veio obrigado pela mãe e para ele tanto faz como tanto fez, ele não quer melhorar. Ele não está com vontade de ouvir o que você tem para falar, ou aquele marido que foi obrigado pela mulher aqui, ou aquela pessoa que às vezes não é meio do contra e às vezes não quer mexer em algumas situações. Então, eu sei que eu vivi, mas eu quero deixar assim, né? Então, se a pessoa não gera a porcentagem dela, 50% do meu, 50% do paciente. Mas se o paciente não gera os 50% dele, que é entender e realmente estar a fim de sair daquele processo, o sintoma vai continuar, né? O ato simbólico é exatamente esse virar de chave, para que o paciente tome a iniciativa dele de sair daquele processo. Então, por exemplo, se eu vivi um luto, que eu posso sim aceitar que a pessoa foi embora, porque o luto só é encerrado quando eu aceito o que aconteceu. Nem sempre é fácil aceitar o que aconteceu. Às vezes tem pessoas que morrem cedo, tem pessoas que passam por tragédias e às vezes é difícil aceitar aquela situação. Mas quando eu posso, enfim, aceitar o que aconteceu e deixar aquele passado para trás, aí eu saio do sintoma. Ou se eu tenho uma mágoa de uma pessoa e enquanto eu não perdoo aquilo que aconteceu, perdoar não quer dizer que eu vou esquecer o que a pessoa me fez, mas que eu não preciso carregar aquilo. Eu posso tirar aquela carga das minhas costas e seguir minha vida. Porque isso é problema dela, não estou afim de carregar esse problema que a minha mãe, meu pai, ou tal pessoa, meu parceiro, minha parceira, agiu, fez para mim em algum momento. Mas enquanto eu fico com a mágoa ou enquanto eu fico com a culpa, eu carrego aquela informação. E não necessariamente eu preciso assim dizer, vou fazer uma oração do perdão e agora estou resolvido. Porque se a mágoa continua aqui, se a oração do perdão pode ser da boca para fora. Então é mais interno. É mais interno. Então, lembra, emoção traz o sintoma, mas a emoção também pode tirar. Então, quando eu posso, enfim, por exemplo, expressar isso, não estou dizendo expressar para a pessoa, né? Porque às vezes expressar para a pessoa causa um transtorno maior ainda, né? Mas se eu posso, às vezes, falar no espelho, como se eu estivesse xingando a pessoa, pelo aquilo que eu vivi na infância, na adolescência, na vida adulta, eu poder, enfim, jogar para fora aquela raiva que está dentro de mim, ela pode ser expressa simbolicamente, né? Porque eu posso ter um conflito de forma real, mas simbólica também, e eu posso resolver de forma simbólica também. Porque é como se eu estivesse fazendo de forma real. Então, se eu escrevo uma carta com a intenção direcionada para aquela pessoa, se eu falo com a intenção de direcionar para aquela pessoa, se eu pego um saco de pancada e tenho a intenção relacionada à pessoa, é como se eu expressasse aquela emoção direcionada. Então, simbolicamente, o meu cérebro não entende o simbólico. É ou não é? Então, se a emoção é verdadeira dentro de você na hora de escrever a carta, se a emoção é verdadeira na hora de falar para o espelho, direcionando para a pessoa, se a emoção é verdadeira na hora de espancar o saco de pancada, eu estou saindo um pouco daquele processo. Então, eu consigo liberar a raiva que está dentro de mim, diminuir aquela carga. E vamos voltar um pouquinho, porque assim, você está falando assim que possivelmente os pacientes saíam daqui, né? Você falou que no começo da tua carreira assim, o pessoal ainda entendia que você era meio um bruxo e muitas vezes você ia só para bater ponto, né? Porque para dizer que estava presente ali nas clínicas que você ia consultar e tal, fazer as tuas sessões. E quando a pessoa saía, o cliente saía daqui, ele não acabava chegando em casa e sentando o laço, e daí muitas vezes não era esse a propaganda negativa que você acabava tendo? Existe a possibilidade, né? Quando a gente mexe com o contexto emocional, eu sempre tento buscar mostrar para o paciente que aquilo que a pessoa fez para ele, ela fez porque talvez viveu coisas na vida dela que trouxe essas informações. Então, a tua mãe talvez agiu da forma com que agiu com você, porque talvez ela sofreu lá na vida dela e talvez era o que ela podia dar naquele momento. Né? Eu queria que ela fosse mais carinhosa, eu queria que ela fosse menos agressiva, eu queria que isso e aquilo, mas a gente não sabe qual foi a tradução da informação antes de chegar para você, qual foi o que ela viveu, qual foi a situação. Então, eu sempre tento buscar mostrar para o paciente que a história talvez não começou ali, que a história veio um pouco antes, que o teu pai deixou a tua mãe
porque talvez ele estava vivendo algo que não era legal. Porque enquanto a gente só ouve a história de um lado, a gente não sabe o outro lado. Eu tive vários pacientes que entenderam essa relação e aí, como nunca conversavam com o pai por mágoa, elas resolveram, eu vou lá conversar com meu pai, para saber o lado da história dele. E daí isso resolvia o problema, porque é aquela tomada de ação, né? Então, se o paciente toma a ação de ir entender o outro lado, às vezes ele vê que não era bem assim. Às vezes ele vê que era assim, né? Então, às vezes, acontece de pessoas que, às vezes, eram adotadas, que, às vezes, ficavam a vida inteira com o ponto de interrogação na cabeça sem entender o porquê que a mãe biológica me deixou. E, às vezes, eles iam lá e entendiam que ela não deixou porque ela queria, porque aquela criança foi roubada, às vezes, do hospital, que aquela criança, sei lá, alguém tirou da mãe por algum motivo, que a mãe amava muito e tinha dificuldades financeiras e aquela criança ia sofrer e ela achou que seria melhor deixar com outra pessoa, que talvez aquela criança poderia ter uma vida melhor. Então, talvez elas fazem por amor, só que aquela interpretação que eu não sei o porquê minha mãe me deixou, que ela me abandonou, que ela me rejeitou, cria uma informação errada que às vezes não era aquilo. Às vezes era. Às vezes pode acontecer. Porque às vezes a mulher era adolescente, que ela tinha outras situações, né? Mas sempre tem algo por trás. Tá? Se ela... Eu falo que se a mãe, ela não quisesse... Se ela não amasse, não teria tido. Ela teria tido o aborto. Não teria nascido aquela criança. Então, de alguma forma, ela amou. Senão, ela já tinha cometido algo. Então, aquela criança não teria vingado. Ou por que o pai abandonou na infância? Por que o pai teve uma amante e saiu de casa? Às vezes, a gente encontra muito frequentemente bloqueios na sexualidade do casal. Né? Ou rejeições já que vinham. Ou aquela mulher que já encarava aquele casamento como sendo forçada a casar. Então ela ter que se submeter àquele homem não era agradável. Então aquele homem se sentia rejeitado e bebia. Daí por causa da rejeição. Ou buscava outras mulheres por causa da rejeição. Então esse entendimento às vezes ajuda. Nem sempre a pessoa olha para isso. E daí quando ela não olha, sim, às vezes acontece. O fato de ela chegar em casa e daí às vezes botar culpa em outras pessoas. Mas é porque ela não compreendeu durante a sessão tudo o que eu falei. Ou ela não quer enxergar e ver de outra maneira. É mais fácil culpar os outros do que às vezes me interiorizar e eu ser o responsável pela minha vida. É mais fácil me vitimizar do que assumir a responsabilidade de tomar frente. Então, por mais que a gente tente modificar essa percepção da pessoa, às vezes é vantagem ser a vítima. Às vezes é vantagem estar do lado do atacado, né? Da pessoa que sempre está sofrendo, que é bom estar com dores porque meus filhos vão vir me visitar. Ser o mártir da história. Então, às vezes é uma vantagem isso. E mudar essa vantagem, o que pode fazer? Por exemplo, se a mulher é idosa e os filhos não vêm me visitar, o que adianta mudar? Eu vou continuar abandonada. Né? Então é mais fácil botar a culpa nos outros que estão me abandonando e ficar ainda com dores, porque assim que eu estou com dores, pelo menos eles vêm me ver de vez em quando. Ou eles me ligam para saber se eu estou com dor. Então, às vezes mudar essa chavezinha nem sempre é fácil. Então não estamos dizendo aqui que todos os pacientes vão se curar com 1 a 3 sessões. Não, porque depende de muitas variáveis e depende do ambiente. Mas sim, um grande número dos pacientes melhoram com 1 a 3 sessões se a gente encontra o X da questão, se a gente muda a percepção dele, se ele toma a frente de mudar esse processo que está fazendo mal para eles. E isso que acontece com a maioria dos pacientes. Quando a gente é preciso, quando a gente entende a origem emocional do sintoma e é preciso nesse sentido para eles, a emoção acontece na maca, a emoção acontece na conversa com eles. Porque a partir do momento que ele trava, e dá aquele sentido, é mesmo, isso é uma emoção. E a emoção recebida faz com que esse entendimento flua de uma maneira que a pessoa consiga sair daquele processo.
Então, Ivan, hoje eu conheço um pouco da tua história, um pouco da tua agenda, inclusive, né? E hoje, para consultar com você, leva, como você falou no começo da tua carreira, às vezes não atendia nenhum paciente. E hoje você tem uma clínica bem estável, e hoje, para consultar com você, leva em torno de 6 meses de agenda, se eu não me engano, a última vez que eu liguei aqui para agendar. E como foi essa transição? Porque, como você mesmo falou, às vezes com 40 sessões você tinha paciente para 6 meses. E como que você não tem agenda só daqui 6 meses e você resolve de 1 a 3 sessões, conforme você está me falando aí? Como foi esse processo aí? Eu mudei a crença. Porque quando eu tinha a crença de que se eu tenho esses pacientes, eu tenho um lucro já por um tempo, né? Porque se eu atendo por convênio, eu vou ter 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões, e eu vou ter aquele paciente já marcado para mim com uma agenda já de um bom tempo. Só que a chave mudou quando eu percebi que se o paciente ele vem durante todas as sessões, mas é demorado para ter o resultado, para quantas pessoas ele vai me indicar? Enquanto se ele fosse ser atendido por um outro profissional que desse um resultado rápido para ele, será que ele ia indicar aquele outro profissional ou será que ele ia me indicar? E daí quando eu comecei a trabalhar e ver que essa relação emoção com sintoma ela tinha realmente sentido, eu vi que os resultados eles poderiam ser rápidos. E quando os resultados são rápidos, o paciente tem muito mais prazer de indicar você. Porque ele não vai indicar para uma pessoa uma furada. Ele vai indicar para os amigos, para quem ele ama, algo que realmente mudou a vida dele. Algo que realmente fez sentido e deu resultado para ele. Então, a partir do momento que mudou essa ficha, eu comecei a perceber que eu poderia ter resultados mais rápidos, mas não é porque eu tenho resultados mais rápidos que o paciente não vai precisar voltar, né? Se o paciente não vai precisar voltar, então eu não vou ter a agenda já marcada para depois. Mas não, daquele um paciente que veio, ele indica para 10. Porque foi eficiente. Ele saiu daquele sintoma que ele tinha, ele melhorou daquele processo. Então, a partir do momento que os resultados começaram a vir, uma sessão, 2 sessões, tu não precisa mais vir. Como assim não precisa mais vir? Eu estou melhor, eu sei, mas eu não tenho sintoma, mas geralmente eu faço tantas sessões, né? Não, tu tá bem, tu tá sem sintoma há tanto tempo, né? Não tem porquê a tua dor de cabeça não aparece mais, a tua gastrite não aparece mais, o teu sintoma de intolerância à lactose você não sente mais, então não tem porquê vir, né? As tuas cólicas que você tinha nos períodos menstruais já não aparecem mais. É mesmo. Então, quando tu precisar, eu estou à disposição. Mas não tenho o que fazer, não vou ficar forçando o paciente vir porque não tem sintoma, né? Não tem necessidade. Enquanto ele percebe que eu não estou querendo ganhar o dinheiro dele, eu quero que ele tenha resultado, e a partir do momento que ele tem um resultado rápido, ele distribui a informação para as outras pessoas. E quando ele distribui, daquele um paciente se tornam 10. Né? E aí a agenda vai multiplicando, porque daí daqueles 10, a cada um que veio deu resultado, mais 10. Mais ou menos, né? A porcentagem ali. E daí isso vai multiplicando. E hoje a agenda está para 8 meses. 8 meses. Né? Então 8 meses já tem os pacientes todos confirmados, né? Todos marcados. Né? E ali tem um relaxar, né? Porque a gente precisa desse fluxo de caixa. Porque se amanhã não tem um paciente, como dizem os pacientes, começa a bater o coração e eu começo a ficar preocupado com medo de que eu não vou ter dinheiro, porque eu tenho filhas, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, eu tenho a clínica para pagar a secretária, a diarista. Então eu preciso fazer um fluxo para que as pessoas que dependem de mim, elas consigam estar bem. Então agora eu não sou mais só eu, agora eu tenho família, né? Eu tenho que dar suporte às outras pessoas. Então eu entregando um resultado eficiente a essas pessoas que dependem de mim, eu sei que elas podem estar tranquilas, elas podem estar bem. É algo meio contraintuitivo, na verdade, porque se você tivesse um cliente que perdurasse bastante tempo com você, você ia estar ganhando pingado aquele valor. E assim você dando resultado, às vezes o paciente leva um tempo para voltar. E hoje
Hoje, com a agenda de 8 meses, é até bom que ele leve um tempo para voltar, porque emoção a gente sente todo dia, então o sintoma sempre vai ter esse tipo de situação. E pensando nesse assunto, assim, você já vem há algum tempo compartilhando bastante desse teu conhecimento, vamos dizer assim, da estrutura que você tem hoje, você compartilha com as pessoas através da internet, através de um congresso, você faz palestras também. E eu te pergunto assim, vale a pena compartilhar esse teu conhecimento, até porque na hora que a gente estava levantando alguns dados ali assim, a gente descobriu que a cidade aqui que a gente mora, Pato Branco, tinha a maior quantidade de pessoas especialistas na sua área por habitante, né? Por metro quadrado também, né? Então, na hora que a gente descobriu isso daí, ficou meio estranho. Você tem uma agenda bem comprida com relação a alguns outros profissionais da área que eu conversei, e você ainda compartilha o teu conhecimento. Por que você decidiu compartilhar e como que isso começou e por que vale a pena para você? Chegou uma época nos atendimentos que eu não tinha mais horário, né? Então, pessoas me procuravam e eu não tinha como dar o suporte. Porque eu não tenho como atender, eu preciso com urgência para amanhã. Não dá, né? Porque a agenda não é possível atender o paciente amanhã. Eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como desmarcar os outros pacientes e colocar esse paciente ali. Então, eu quis possibilitar às outras pessoas que não poderiam vir ao consultório o entendimento das suas dores, dos seus sintomas. Então, iniciou nesse processo a divulgação de vídeos e artigos, para que elas pudessem saber qual é a origem de um sintoma de coluna, qual é a origem de um sintoma de asma, qual é a origem de um sintoma, às vezes, de rinite, dos N possíveis sintomas que as pessoas poderiam ter, porque era a demanda das pessoas que me mandavam perguntas, ou a demanda dos pacientes que vinham para a clínica. A partir do momento que eles tinham dúvidas, era uma forma de eu colocar conteúdo para que eu pudesse responder a eles, que eles pudessem ter um entendimento e pudessem por si só saírem do sintoma. Porque eu acho que a missão do terapeuta é ensinar o paciente, né? Porque a partir do momento que o paciente aprende sozinho, ele não precisa do terapeuta. E o terapeuta não deve ser o responsável pai do seu paciente. O terapeuta é um professor, é aquele que vai ensinar, dar o auxílio para que aquele paciente possa seguir, aquele cliente possa seguir sozinho, né? Ter os próprios conhecimentos de como o corpo dele funciona. Só que há muitos anos na área da saúde é melhor ser o pai, porque se eu sou o pai, o paciente depende de mim. Se o paciente depende de mim, ele vai ter que vir aqui, me dar dinheiro para eu tratar ele. E não era a minha intenção. A minha intenção é dar o livre-arbítrio ao cliente, para que ele próprio entenda as suas dores e ele possa tomar as suas próprias decisões e sair delas. Para que eles não precisassem vir até o consultório. Quem realmente precisa e não conseguia, ok, estou aqui, né? Então pode vir que eu vou auxiliar a encontrar essa origem do sintoma. Mas aquelas pessoas que já tinham um entendimento, já pudessem decifrar essas relações, que elas pudessem ter o autocontrole da sua própria vida. Porque a partir do momento que a gente está preso a uma situação sem entender a causa, a gente fica escravo daquele problema, ou escravo daquele remédio, escravo de terapia. Mas quando a gente entende, a gente está livre. E esse é o meu objetivo, que na verdade eu acredito que muitos anos todos querem escravizar pessoas, né? Seja os reis escravizavam o pessoal que moravam dentro dos espaços, das muralhas dos castelos, para que eles não pudessem sair porque tinha um dragão lá fora. Então não sai que tu vai morrer, aqui tu tá protegido. Paga aqui para mim que tu tá protegido. A igreja por muitos anos, né, e diferentes igrejas escravizam, às vezes de uma forma de medo. Então não vá por esse caminho porque é perigoso. Lembrando que a escravidão que você está falando é uma percepção, percepção. Não esse sentido de escravidão, mas a sensação é de que eu estou preso àquela situação, àquela mentalidade. E o objetivo que eu tenho é de entregar uma informação
para que a pessoa possa então estar livre a tomar o seu próprio caminho. Se isso faz sentido para você, as informações que fazem sentido, ok, entenda, decifre, e agora você pode ter as ferramentas aqui na minha página que você pode usar para você sair do processo. Se não faz sentido, porque nem tudo faz sentido, nem sempre é a emoção que causou o problema, nem sempre é a emoção que causa os sintomas. Às vezes teve um trauma físico, um acidente, às vezes teve uma intoxicação, e às vezes é preciso buscar outras ferramentas, né? Mas se para a pessoa faz sentido, que ela possa ter o livre-arbítrio de buscar a informação agora do entendimento lá do que pode ter causado, para que ela possa sair dessa alteração, desse processo. E aí começam os vídeos, né, para explicação. Mas eu percebi que com os vídeos eu poderia ajudar pessoas, algumas pessoas dentro da minha cidade, né? Claro que a internet começou a se espalhar um pouco mais e mais cidades, mais pessoas podem conhecer sobre o assunto. Mas eu poderia talvez ajudar um pouco mais. A partir do momento que eu poderia ensinar terapeutas a conhecer a origem emocional do sintoma, então esses terapeutas poderiam disseminar mais ainda para outros clientes. Então seria muito maior o campo de atuação e mais pessoas poderiam ser beneficiadas nesse sentido de melhorar os seus sintomas físicos e emocionais. Porque eu acredito que quanto mais pessoas estão bem consigo mesmas, mais leve elas estão, mais felizes elas estão e mais elas disseminam para o resto das pessoas o bem-estar. Então, o âmbito que começa com trabalhar na minha cidade, na minha comunidade, as pessoas que fiquem bem, fazer trabalho voluntário na minha cidade para que as crianças da cidade evoluam, talvez com uma capacidade melhor com relação emocional, para talvez não irem tanto para as drogas, não irem tanto para o tráfico, não irem tanto para violência, bandidagem e tudo mais, né? Que possa ser um pouco mais ampliado e quem sabe a gente possa mudar o mundo mudando o sentimento das pessoas. Porque a partir do momento que quanto mais pessoas a gente engloba, mais pessoas estão bem consigo e menos violência pode acontecer. Faz sentido. Né? Então poderemos espalhar um pouco mais esse bem-estar e o mundo, quem sabe, possa ser um pouco melhor. É uma sementinha, né? Não vai ser assim que a gente vai mudar totalmente o mundo, mudando, porque não são muitas pessoas, né? Mas quem sabe implantando sementinhas aqui, sementinhas ali, a gente possa às vezes reduzir um pouco esse mundo caótico às vezes que está na nossa volta. Eu me lembro que em 2017 a gente começou aquele projeto para fazer um congresso de leis biológicas, né, que é a fundamentação que você passa, inclusive nos vídeos. E naquele momento, eu me lembro que surgiu um pouco a ideia quando a gente fez uma pesquisa das pessoas que assistiam os teus vídeos e a gente perguntou para as pessoas: mas no que você trabalha está fazendo sentido para você? E muitos terapeutas falaram que valia a pena porque você dava uma clareza para eles e foi ali que surgiu a ideia do congresso. Como foi essa experiência do congresso para você? E como nós estávamos andando com esse processo de vídeos, o fato de às vezes não ser só eu que falo sobre o assunto, ter outras pessoas que realmente têm a mesma visão e sejam coerentes, que entrem no mesmo contexto informacional, mostraria que mais pessoas estão falando a mesma língua e poderiam distribuir mais esse processo para muitas mais pessoas. Então, essa sementinha de apenas eu fazendo os vídeos, que poderia ser implantada na cabeça de outros profissionais da área da saúde e disseminasse mais ainda. Então, por isso o congresso teve essa visão de juntar essas pessoas que falam a mesma língua no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e que pudesse ser mais ainda disseminado nesse processo. Então, iniciou-se nesse sentido e isso foi muito gratificante, porque muitas pessoas vieram agradecer esse sentido de que faz sentido para mim as leis biológicas, eu consegui compreender o porquê de algumas coisas, agora como terapeuta eu posso ajudar outras pessoas e já estou vendo resultados acontecendo com os meus clientes. Então isso começou a se espalhar cada vez mais. É claro que já vinham algumas escolas trabalhando nesse sentido das leis biológicas, desse entendimento da raiz do sintoma, mas eu acho que a gente pôde difundir
cada vez mais esse conhecimento, claro, com a ajuda de cada um dos profissionais que veio falar dentro do evento, mas a gente pegou um âmbito mais internacional que a gente não imaginava que poderia ser possível. Então tinha pessoas do Japão, lá do Canadá, pessoas de Portugal assistindo, que a gente não imaginava que ia chegar, né? Mas criou-se já o começo de um âmbito mundial, que a gente tinha uma raiz de Pato Branco aqui, na cidade, da comunidade, e começou-se a crescer esse processo. Então mais e mais pessoas poderiam compreender sobre a origem emocional. Eu tenho alguns profissionais que falam, se você quer ir rápido, vá sozinho, se tu quer ir longe, se junte de pessoas que tenham a mesma intenção que você. Então, naquele momento, juntar com essas pessoas que têm a mesma intenção que eu, a gente poderia ir muito mais longe. E fomos muito mais longe. Então, nesses 3 anos de congresso, é muito gratificante o resultado de transformação das pessoas, do conhecimento, do entendimento e da melhora que elas puderam passar para outros. Tanto é que está surgindo muito grupos de pesquisa, grupo de estudo, para desvendar um pouco mais das leis biológicas, desvendar um pouco mais da origem emocional do sintoma, para que possam agregar ainda mais resultado e ir mais a fundo, porque dentro do contexto da origem emocional do sintoma, existem vários órgãos, vários tecidos. O que se trouxe das leis biológicas do Hammer é um apanhado geral, mas agora cabe a nós ser mais precisos, ir mais a fundo em cada órgão, ir mais a fundo em cada tecido, para saber as nuances, os detalhezinhos que talvez não foram desvendados até aquele momento. Que agora a gente possa ir mais a fundo e trazer um resultado ainda melhor. Que aqueles pacientes que ainda não melhoram com uma sessão, que agora possam talvez melhorar com uma sessão. Porque muitos a gente tem um ótimo resultado, mas tem aqueles que ainda não. E que talvez estudando essas minúcias, a gente consiga às vezes pegar aquele pontinho que a gente está errando. Para que daí seja mais coerente. E o que eu acho mais interessante é assim, que o que eu falo é o que eu vejo na prática. Eu tenho dicas de atendimento. Mas o que o outro profissional que veio no congresso vê é outras histórias, outras dicas. E que o outro profissional, outras dicas, outras histórias, outros insights. O outro tem outros. E juntando tudo isso, a gente pode ser muito mais forte. E a gente pode ter muito mais resultado e um auxiliando o outro a crescer. Ivan, depois desse processo aí do congresso, você também elaborou um curso falando da origem emocional do sintoma, que é o curso Origens. Explica um pouco mais como é que foi essa ideia de juntar todo o teu conhecimento num único curso para falar sobre a origem emocional dos sintomas, e talvez a ideia tenha surgido a partir do congresso, não sei, conta aí pra gente. A partir do momento que houve o congresso, várias pessoas gostaram das palestras, mesmo dos meus vídeos anteriores à palestra, e falaram que gostavam da didática, da forma com que era falado, explicado, que ia a fundo em algumas informações, coisas que às vezes eles não estavam tendo anteriormente, até porque não existia muito essa possibilidade de difusão dessas informações, e ali com os desafios que a gente acaba transbordando, né? Porque inicialmente eu tinha um bloqueio por falar em vídeo tremendo, né? E aí comecei a fazer uns desafios ou propostas a mim mesmo de me desafiar a colocar a cara na câmera e poder disseminar essas informações, porque a minha missão, o que me puxava, era mais forte do que os meus medos. Então aquilo que me puxava fez eu trabalhar os meus medos. Eu fiz terapia para corrigir os meus medos, para que eu pudesse às vezes expressar. E às vezes quando eu comecei a falar, se tornou mais automático. Esse produzir conteúdo e expressar para a câmera. E lembra que eu falei lá no começo? A minha mãe era uma professora, então talvez eu já tinha lá dentro de mim esse processo de dar a informação, de transmitir uma coerência nas palavras ali do que eu estou querendo passar. E isso trouxe para mim uma facilidade e um agrado no coração, digamos, de poder transmitir aquilo que eu vivi na prática. Para que outras pessoas também possam viver e ter um resultado mais rápido, porque no começo que eu comecei a trabalhar, eu não tinha outros profissionais para me espelhar tanto. Eu não tinha uma convivência, ou não tinha vídeos, não tinha tanto artigos para eu buscar. Era o que eu vivi no curso e o que eu vivi na prática. Ou eu lia a apostila, ou eu testava no paciente, mas não tinha outros lugares tantos para buscar.
E a partir do momento que eu quis mudar um pouco isso, para que outras pessoas pudessem ter essas informações, pudessem captar esse entendimento também, elas poderiam ser mais rápidas. E hoje eu vejo alunos meus tendo uma velocidade de aprendizado que eu demorei 10 anos e agora eles com, às vezes, 1 ano, eles estão no mesmo nível ou até mais, dando respostas mais rápidas do que eu. Tá? Com muitos casos de pacientes que eu, às vezes, não consegui dar o resultado como eles dão. Tá? Porque é uma troca e eles têm as vivências deles, eles têm as experiências deles, eles têm as dicas que passam para mim. E é isso que é legal, é criar essa comunidade de troca, porque a gente possa aprender um com o outro. Né? E ali, com isso, a gente consegue ir mais a fundo. E quando eu consigo compartilhar essas informações com outras pessoas, eu estou aprendendo. Tá? E eu percebi que eu evolui muito mais no meu atendimento podendo compartilhar e tendo esse feedback dessas pessoas. E a partir daí, esse contexto que antes era só de atender ao público em geral, as pessoas que sofrem, têm doenças, têm dores, o amor ficou muito maior para compartilhar com os terapeutas. Os terapeutas que querem aprender e querem ajudar outras pessoas, que entendem que a missão deles é trazer resultado para os outros, é ajudar pessoas, é ter um mundo melhor. E isso dissemina muito mais. Então, hoje eu faço de coração essas lives ou esses vídeos, ou converso com os terapeutas que vêm pedir dicas para mim, para que também possa disseminar essas informações e o resultado ser muito melhor com os pacientes. Porque hoje eu tenho certeza que a origem emocional do sintoma, ela traz um ótimo resultado. Talvez daqui 2 anos seja diferente. Talvez alguém me prove o contrário. Mas hoje eu tenho certeza que o resultado vem quando a pessoa entende a origem inicial daquele sintoma. Porque não é só eu que digo isso, não é só eu que vivo na prática, porque meus alunos vivem isso e eles me falam, o paciente melhorou com uma sessão, o paciente, na segunda sessão eu consegui chegar, enfim, qual é a causa da origem do paciente, ele falou logo depois que melhorou e não voltou mais aquele sintoma. Então, para mim é gratificante, é poder transmitir essa informação e ver resultados acontecendo, para que mais e mais pessoas possam estar nesse nível de resultado e ter uma qualidade de vida melhor. Porque, lembra, fisioterapeuta ia ganhar centavos ali por cada sessão, e ver a fisioterapia mudando e ser um pouquinho responsável por isso, para que outros fisioterapeutas, outros terapeutas possam evoluir, ajudando pessoas, porque uma coisa é evoluir tirando dinheiro de pessoas, uma coisa é crescer ajudando pessoas. Então as pessoas que realmente são íntegras e dão resultado, elas também merecem ter uma vida melhor. Elas também merecem ter uma qualidade com a sua família. E é esse o diferencial que eu vejo nos alunos, é que eles possam ser íntegros consigo mesmo. Porque o que eu mostro de exemplo é que eu vivo entendendo qual é a origem emocional do sintoma. E entendendo isso, eu vivo na minha vida, eu pratico isso na minha vida. Se eu sei que isso faz mal, se eu faço algo que eu vejo que faz mal para minhas filhas, eu não estou sendo íntegro com o que eu faço. Então é viver daquilo que faz. Mas muitos terapeutas às vezes não vivem daquilo que fazem. E daí não é íntegro com o paciente, você não está dando exemplo. E o meu objetivo é mostrar para os alunos a integridade. É viver daquilo que faz. Porque a partir do momento que você vive, faz aquela situação e depois você tem coerência para falar para o paciente. Porque senão você faz mentindo, não é verdadeiro, não soa verdadeiro para o paciente. Porque você deveria fazer isso para melhorar. Mas se você mesmo não faz aquilo, tu não está sendo íntegro. E o paciente percebe nos sinaizinhos, né, Cleverson? Você sabe, né? Então, às vezes tem alguns sinais corporais, porque o Cleverson estuda bastante essa linha de expressão corporal. Então, existem expressões corporais que a gente demonstra para o paciente que não é verdade aquilo que tu está falando. Então, se você demonstra aquilo como não é verdade, o paciente pega e ele não vai resolver, ele não vai fazer aquilo que tu mandou fazer. Porque tu sabe que não é eficiente porque tu não fez. E por isso que eu busco fazer aquilo que eu faço. Fazer atos simbólicos, buscar meu treino geracional da minha família, trabalhar em mim mesmo, buscando não só comigo, porque às vezes a gente se sabota, né? Às vezes a gente não consegue olhar para nós mesmos, nossos próprios problemas, mas eu vou em terapeutas que possam me mostrar, me fazer abrir os olhos mais um pouquinho, né, do que já é,
abrir os olhos para que eu possa enxergar exatamente o que eu não consigo enxergar. Que massa, Ivan. Estamos indo para o encerramento aqui do nosso podcast. Hoje foi um bate-papo. Na verdade, a ideia é justamente esse bate-papo. Nos próximos podcasts vai estar aberto para perguntas. Hoje a gente acabou não interagindo tanto, porque a ideia justamente é um bate-papo, né? Eu vou trazer as perguntas que são acumuladas, às vezes que não consegue responder durante o caminho. A gente vai trazer essas dúvidas, essas questões aqui para esse podcast. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí no podcast Vá na Origens, para que o pessoal compartilhe essa ideia aí com você. Então, da mesma forma que eu acredito que eu não tive uma trajetória diferente de muitos de vocês, que passaram pela época de formação, tiveram suas dificuldades, tiveram problemas com às vezes adquirir pacientes, clientes, mas eu quero mostrar que da mesma forma que às vezes eu possa ter vivido dificuldades e vocês possam ter vivido, isso pode ser transformado a partir do momento que a gente acaba sendo mais íntegro, conhecendo a fundo qual é a origem do sintoma do paciente, usando técnicas que te auxiliem a sair desse processo, né, de auxiliar o paciente a sair do processo dele. Então isso é possível modificar, e daquele processo de atender várias vezes o paciente, a gente pode sair disso. Não é todo paciente que a gente vai realmente atender com 1, 2, 3 sessões e ter um resultado eficiente, vão ter as dificuldades, isso é natural, mas eu vejo na clínica que muitos dos pacientes têm um ótimo resultado com 1 a 3 sessões, desde que você encontre a origem do sintoma e dê ferramentas ao paciente a poder sair daquele processo. Cada vez mais a gente vai lançar aqui então o podcast, mais as lives, para que vocês possam também compreender quais são as ferramentas para tirar o paciente daquele sintoma, daquela alteração, para que assim você possa dar resultado para o teu paciente também. Eu espero que agregue conteúdo. Então me manda lá mensagens, perguntas, manda também como é que você está achando esses vídeos que estão acontecendo atualmente, para se faz sentido para você ou não, se te ajuda ou não, para que nós possamos construir conteúdos aqui, né? Nós vamos fazer todo sábado o podcast aqui para que você possa compreender mais e mais informações, mas para que seja coerente para vocês e ajude você, eu preciso da tua dúvida, para que daí a gente possa responder cada uma dessas dúvidas para te auxiliar também aí no nível melhor de resultado dos seus atendimentos. Então, um grande abraço, obrigado por você estar aqui junto com a gente e eu te vejo no próximo vídeo. E só para lembrar então, se você está ouvindo esse podcast, lembre-se de curtir ele. Se você está assistindo ele no YouTube, você também pode curtir ele, para deixar esse feedback para a gente conseguir propagar ainda mais essa mensagem. E assina o sininho, né? Clica no sininho ali, porque cada vez que a gente ligar aqui o vídeo, para que você receba a notificação de que o vídeo está acontecendo ao vivo, para você poder assistir e fazer suas perguntas também. Eu sou o Clércio Fiorelli. Meu nome é Ivan Bonaldo. E esse foi o podcast Vá na Origem. Tchau!